O livro de Atos dos Apóstolos nos conta a história das viagens missionárias de Paulo. Em sua primeira viagem, Paulo teve a companhia de Barnabé, que levou consigo seu primo João Marcos, também conhecido apenas por Marcos. Marcos era jovem e de família fiel. Sua mãe era uma mulher muito temente a Deus e sua casa era um lugar de oração. Pedro, demonstrando seu amor, o chama de filho. Primeira Epístola, capítulo 5, verso 14. Em meio a esta primeira viagem, Marcos desiste da jornada e abandona Paulo e a Barnabé. Atos dos Apóstolos 13:13. Aqui começa a nossa história. Marcos, meu filho amado. Pedro, pedra. Quanto tempo, quanta saudade. Verdade. Fiquei sabendo que você viajou com Barnabé, com Paulo. Sim, foi um privilégio. Ah, que bom. Quando eu recebi sua carta dizendo que ia passar a Páscoa aqui conosco, eu fiquei muito feliz. As nossas conversas, elas são sempre muito boas para mim. Sim, são muito boas para mim também. Aliás, sempre que nós conversamos, é como se fosse uma viagem no tempo para mim. E com tudo isso, eu vou acabar anotando tudo que você me fala. Que bom. Muitas pessoas serão abençoadas com as palavras, com os ensinamentos de Jesus. Mas vamos sentar, vamos se sentir. Você quer beber alguma coisa? Uma água, um vinho? Sim, eu gostaria de um vinho, mas um pouco misturado com água, porque eu não estou muito bem de estômago, faz as viagens. Se eu não me engano, eu acho que Timóteo também tem esse problema, e Paulo sempre diz a ele para tomar um pouco de água misturada com vinho. Sim. Isabel? Pois não, senhor? Isabel, por favor, traga um pouco de água com vinho aqui para Marcos. Ele vai passar a ceia de Páscoa aqui conosco. Coisa boa, seja muito bem-vindo, João Marcos. Obrigado. A propósito, senhor, hoje eu posso preparar na mesa para a Páscoa? Pode colocar assim. Isabel? Sim. Sabe aquele pão da Rosa? Sim, sei. Traga aquele pão da Rosa também, por favor. Pode deixar, vai deixar. Sim, pão da Rod. Eu me lembro muito bem desse pão, esse pão é o melhor. Rod trabalhou muito tempo lá em casa. Rapaz, o pão da Rosa é maravilhoso. Sim. Mas me diga uma coisa, Paulo e Barnabé já estão por aqui em Jerusalém? Não, na verdade nós pregamos lá em Salamina, passamos por toda a ilha de Pafos, mas antes de partirmos para Chipre, eu precisei voltar. Você precisou voltar, né? Mas aconteceu alguma coisa, algum problema de saúde? A sua mãe está bem? Você está bem? Não, minha mãe está ótima, porque eu tive uns problemas em Jerusalém, precisei voltar, mas minha saúde está ótima, a minha mãe está ótima também. Aliás, ela mandou lembranças e disse que tem seu nome sempre nas orações dela. Maria, mulher de oração. Eu me lembro que teve uma vez entre nós não, que eu estava preso, e vocês estavam orando na casa dela, pedindo para que eu fosse solto, e aconteceu um milagre. Eu fui solto, as portas se abriram de uma forma automática, os guardas adormecidos. Quando eu vi, ele já estava lá fora. Sim, grande milagre. Grande milagre. Sim. Você lembra que você bateu na porta? E a Rod atendeu. Sim, ninguém acreditou que você estava lá. São homens de pouca fé mesmo, orando para que eu fosse solto. E quando eu sou solto, quando eu apareço lá, ninguém acredita. Sim, Pedro, isso que eu vim falar com você. Sobre aquelas prisões? Sim, Pedro, sobre outras possíveis prisões. Mas do que você tem medo, mano? Pedro, eu temo por você, Pedro. Você teme por mim? Sim, Pedro, você esquece que nosso mestre foi morto, Pedro. Esquece que Tiago foi morto pelo fio da espada, Pedro. Estevão foi apedrejado. Você mesmo, Pedro,
ti. Mas amanhã pode ser ela, Pedro. A perseguição é um fato. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar até você. Ou você esqueceu do que falaram para você, Pedro? Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sim. Pedro, você me pergunta se eu tenho medo. É lógico que eu tenho medo, Pedro. Eu temo por você. A pedra, né? Eu acho que foi o profeta Isaías que disse: sobre Sião colocarei uma pedra. Mas, Marcos, entenda, a pedra não sou eu, a pedra é Jesus. Sim, Pedro, mas eu temo por você. Marcos, vamos voltar à nossa conversa. Tá bom. Eu não estou perguntando do que você tem medo ao meu respeito. Eu não estou perguntando do que você teme por mim. Eu estou perguntando do que você tem medo. Por que você voltou antes da viagem, Marcos? Por que você abandonou Paulo e Barnabé lá, Marcos? Do que você tem medo? Pedro, você sabe por que eu voltei antes, não sabe? Eu sei sim por que você Você voltou. está me cercando para falar nisso, Pedro. Para falar exatamente disso. Pedro, você acha que é fácil andar num navio de baixo para cima, Pedro? Por que você acha que eu estou magro? Porque tudo que eu comia eu botava para fora, Pedro. Depois era Paulo e Barnabé. Quando nós chegávamos numa cidade, Pedro, era exatamente assim. Nós chegávamos na cidade, pregávamos na sinagoga. Depois era preso, Pedro. Apanhava e era solto. Chegava em outra cidade, Pedro. Pregava na sinagoga, apanhava, era preso e depois era solto. Pedro, não aguento mais, Pedro. Ser preso e solto, Pedro, já estou de saco cheio, Pedro. E Paulo e Barnabé são dois perfis, Pedro, dois perfis. Assim que nós chegávamos em uma cidade, Pedro, tinha pau pra gente. Eu estou carregando as malas lá, você acha que não sobra pra mim, Pedro? Mais alguma coisa? Pedro, viajar com Paulo e Barnabé foi uma ideia fascinante, mas tudo é muito incerto, Pedro. E tem outra, eu comparei meu futuro, que é uma incógnita, com o meu presente, Pedro, e sei lá, sair viajando de baixo para cima, Pedro, no navio, ao passo que eu não sei dizer não para Deus, Pedro, porque no fundo, eu nasci para dizer sim, Pedro. É tudo muito incerto, tudo muito confuso, porque eu nasci para dizer, no fundo, sim para Deus e não dizer não, Pedro. Você me entende, não me entende? Marcos, eu conheço você, eu sei que você ama a Deus, eu sei que você quer servir. Pedro, como eu acabei de falar, foi muito bom, Pedro, viajar com Paulo e Barnabé, mas é confuso. E dizer sim para Deus é o que eu nasci, Pedro, no fundo. Eu compreendo você, Marcos. Sabe, nós vamos passar por essas dificuldades. Dizer não, dizer sim. Esse é o problema do ser humano. Mas eu me lembro que aos 20 e poucos anos atrás eu estava com o André e eu ouvi um convite e esse convite ele entrou no meu coração e eu não soube também dizer não. André, deixa que eu te ajudo, por favor, Pedro. Vou virar pescaria, vai ser bom. Simão, André, venham comigo. E eu vos farei pescadores de homens. Vamos, Pedro, vamos. Eles já riem. Sabe, Marcos, aquele convite ele entrou no meu coração que eu não soube dizer não. Eu deixei para trás a rede, a minha profissão, o trabalho. Marcos, eu estava recém-casado. Eu morava com a minha sogra. Meu Deus! E ainda levei mais uma boca para alimentar lá. Jesus, você acredita? Mas é loucura, Pedro. Eu estou ficando louco. É normal sentir o que eu estou sentindo. Marcos, digamos que isso é humano, isso que você está sentindo.
A gente sempre vai comparar a certeza daquilo que nós temos com as incertezas daquilo que Deus tem para nossas vidas. Essa é a loucura do Evangelho, como diz Paulo, Marcos. Mas sabe qual é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, Marcos. Mas nós temos que lutar, vencer as nossas dificuldades e seguir em frente, Marcos. Nós devemos ter a segurança em Deus. Sim, Pedro, eu entendo. Mas com todo respeito, Pedro, é muito difícil lidar com Paulo, Pedro. Quando é 80, é muito difícil lidar com ele, Pedro. Como é que é? É 880. É, Pedro. Ele é muito inflexível. Sim, demais. Ah, Marcos, mas também não deve ser fácil ser Paulo. Mas também não é fácil ser Marcos, Pedro. Calma, não é isso que eu estou querendo dizer. Existe uma autocobrança sobre ele. Ele sai por aí levando o Evangelho, ele mesmo diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Não é fácil ser Marcos, não é fácil ser Pedro, não é fácil ser Paulo, José, Maria. Mas, Marcos, nós temos que entender que fomos regenerados de uma semente incorruptível, Marcos. Nós temos que entender, Marcos, que Deus ele nos chamou para ser parte de um povo eleito, de um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as boas novas. Marcos, não tem jeito, Marcos. Esse é o nosso chamado, levar as boas novas. Sim, Pedro, eu sei, Pedro, eu entendo. Mas o que eu quero dizer é que o discurso dele é muito duro. De quem? Paulo? Sim. Você acha muito duro o discurso de Paulo? Demais, Pedro. Você acha difícil trabalhar com Paulo, né? Eu vou dizer para você uma coisa. Você não imagina o que é um discurso duro. Eu vou falar para você o que é um discurso duro. Os pais de vocês comeram do maná no deserto. Maná no deserto? E morreram. Moisés deu a eles o maná no deserto. Quem é ele para falar de Moisés? Quem pensa que é? Mas somente um nos entrega a verdadeira comida. É meu Pai que está nos céus. Filho de Maria, José, o carpinteiro. Ele mesmo fala essas coisas. Eu ouvi. Aquele que se alimentar de mim jamais terá fome. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Comer da sua carne, beber do seu sangue, Você é um louco. não tem nada a ver. Mestre, Pois não, Pedro? o senhor não acha que foi duro demais com o fogo, 880, é inflexível? E você, Pedro, não vai com eles? O que você acha que eu devia responder, Marcos? Mestre, Pois não, Pedro? para onde eu irei? Pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Muito bem, Pedro. És verdadeiramente meu discípulo. Sabe, Marcos, nós iremos passar por dificuldades, mas nós temos que seguir em frente. Sim, eu entendo, nós temos que seguir em frente. Agora, Pedro, nesse exato momento eu me sinto como se fosse um traidor, Pedro. Eles estão lá precisando de mim agora, e eu estou aqui. Eles devem mesmo estar precisando de você. Pedro, eu não estou dormindo direito. Não estou conseguindo comer direito, Pedro. Você já se sentiu assim, um instrumento usado pelo inimigo? Sabe, Marcos, certa ocasião, Jesus, ele
queria saber de nós o que as pessoas pensavam dele, o que as pessoas achavam dele. E ele também queria saber o que nós achávamos dele, o que nós pensávamos dele. Meus irmãos, quando vocês visitam as pessoas, os povoados na qual vocês andam, o que as pessoas falam de mim? Elas sabem quem eu sou? O que elas dizem a meu respeito? Elas dizem que tu és o Elias que ressuscitou. Elias. Elas dizem que tu és o Messias. Messias, sim. Que és o profeta. Elias, Messias, profeta. Mas e vocês? Vocês sabem quem eu sou? Você é você. Mestre, eu posso? Claro, Pedro. Mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, mas não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito do Deus Altíssimo. Irmãos, eu terei que retornar a Jerusalém novamente, porque é lá que o Filho do Homem será entregue, morto. Ele será entregue e morto pelos pecadores, mas ressuscitará ao terceiro dia. Vamos. Mestre, Claro, diga. mestre, o O Senhor Senhor não acha que está sendo muito mais você mesmo? isso Isso jamais vai te acontecer, Jesus. Arreda-te aqui, Satanás! Pedro, você nem imagina como são as coisas espirituais. Você conhece as coisas dos homens, mas as de Deus não. Marcos, você acha que as coisas são difíceis? Você não imagina o que é ouvir uma reda-te, Satanás, de Jesus. Nossa guerra contra o diabo não é nada fácil. Não, ela não é fácil, Marcos. Eu acredito que ele seja como um leão ao nosso derredor, procurando um momento, uma situação para nos tragar. Sabe, Pedro, eu me senti muito mal na viagem. Eu tive medo. E agora que eu estou aqui, Pedro, eu não consigo mais ficar aqui, Pedro, porque é como se eu não tivesse um lugar. Sinceramente, eu estou confuso, eu não sei, Pedro, o que fazer. Sabe, Pedro, eu não consigo me olhar direito no espelho. Como é que eu vou encarar daqui pra frente, Pedro? Marcos, meu caro Marcos, não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que nós fomos chamados, Marcos. Nós fomos chamados pelo precioso sangue de Jesus. Foi um cordeiro sem mácula, o seu sangue derramado por nós, Marcos. Nós só estamos aqui, Marcos, por misericórdia e graça de Deus, Marcos. Sem isso nós não estaríamos aqui, Marcos, somente pela misericórdia de Deus. Somente pela misericórdia é que nós iremos poder prosseguir. Sim, Pedro, eu sei. Mas agora me responde uma coisa, Pedro. E o medo de morrer? Vai me dizer que você nunca teve medo de morrer, Pedro? Já tive medo de morrer, sim. É normal, as pessoas têm medo de morrer. Mas teve uma certa ocasião que nós estávamos no mar da Galileia.
né? E o barco, nós estávamos no barco, e o vento começou a soprar de um lado para o outro. Pedro, não, nem me falando, já estou ficando enjoado já. Pois é. E nós, os dois, nós estávamos lá, e de repente veio aquele vento forte, com aquelas ondas enormes, todos nós estávamos com medo de morrer, Marcos. E você sabe o que Jesus estava fazendo? O que, Pedro? Dormia tranquilamente, em paz. Mas, Pedro, Jesus ele não afunda, né? Deus não afunda, Pedro. Mas foi aí que você andou sobre as águas? Não, essa foi outra situação. Dessa vez, nós estávamos todos no barco, e Jesus estava longe, e ele estava andando sobre a água. E ele mandou com que eu estivesse com ele, e eu fui, Marcos, e eu coloquei os meus pés na água. Sim, Pedro, você foi o único homem a andar sobre as águas. Você está no Guinness. É, o único que andou, mas também o único que afundou, né? É verdade. Quando eu coloquei os meus pés na água, Marcos, enquanto eu olhava para Jesus, eu conseguia caminhar. Enquanto meu olhar estava nele, eu conseguia ir. Mas, de novo, Marcos, os medos, as incertezas, elas vieram sobre mim novamente. Eu comecei a afundar, Marcos. Você teve medo, Marcos? Claro que eu tive medo. Mas Jesus, ele me segurou pela mão, Marcos, e ele me levantou. E, Marcos, todos pensam que o grande milagre foi eu ter andado sobre a água, mas não foi, Marcos. O grande milagre, na verdade, foi Jesus abandonar o seu reino, vir à terra em forma de homem, e morrer por nós, e não nos deixar afundar nos nossos pecados. Esse foi o grande milagre, irmãos. Deus, Jesus, Ele sempre nos livra do mal. É esse o sentido da Páscoa, é isso que nós estamos fazendo aqui. Ele sempre nos livra do mal, Marcos. Marcos, eu lembrava, nós estávamos com Ele aqueles últimos momentos, Marcos. Parecia que iria acontecer algo estranho, que o mal iria recair sobre ele, quando estávamos naquela última ceia de Páscoa, e nós podíamos perceber que algo estranho estava acontecendo, Marcos. Sério, meus irmãos, repartam o pão. Não comam ainda, apenas peguem o pão. Todos pegaram o pão? Olhem o pão. Esse pão é o meu corpo, que é entregue a cada um de vós agora nesse momento. Esse pão é o meu corpo que é dado a vós. Quando comerem desse pão, lembrem desse momento. Lembrem desse momento que estivemos agora para toda a vida. E assim como do pão, como do pão. Marcos, naquele momento as coisas começavam a fazer sentido. O corpo, Jesus, o pão, ele era o pão da vida, Jesus.
cálice. Todos pegaram o cálice? Sim, mestre. Falta aqui André e Judas. Olhem o cálice. Esse cálice é o cálice do meu sangue. Sangue da nova aliança que é derramada por vós. Quando beberem desse cálice, lembrem desse momento. E façam isso em memória de mim. Em memória de Deus. Bebam no cálice. Marcos, o sangue, o precioso sangue do Cordeiro, esse foi um preço derramado sangue pelo perdão do pecado, regeneração, Marcos. Meus irmãos, eu quis muito ter esse momento com cada um de vocês, pois esse será o último momento que teremos juntos até que eu volte do reino do meu Pai. Mas um de vocês essa noite irá me trair. Naquele momento, Marcos, nós ficamos desconfiados e queríamos saber quem iria ser o traidor, né? Para quem você acha que eu iria perguntar? Para João, né? João, vem aqui, João. Vem aqui. Pergunta para ele quem vai ser o traidor. Vem aqui, João. Você tem que perguntar porque você é o discípulo amado, você que anda lá. Vai, João, pergunta para ele. Mestre, Pois não, João, meu discípulo amado, posso fazer uma pergunta? faça. Mas quem de nós vai ser o traidor? Mas, mestre, este pão é teu. Não, Judas, meu é o corpo, pode comer. Judas, mas o que tens a fazer? Faça logo. Judas, Judas. Naquele momento, Marcos, nós desconfiamos que Judas seria realmente o traidor. O semblante de Jesus estava amargurado, ele estava agoniado. Nós podíamos perceber isso que estava acontecendo, que um mal iria recair sobre ele. Meus irmãos, minha alma está angustiada, minha alma está aflita. Vamos ao Jardim das Oliveiras orarmos. Vamos comigo. Pedro, eu não entendo. Foi fácil para Jesus lidar com tudo isso. Um traidor comendo na mesa com ele todos os dias. Deve ter sido muito difícil, Pedro. Mas Jesus, ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos, Pedro? Claro que ele sentia, claro que senão não seria um sacrifício, não seria um sacrifício perfeito. Marcos, naquele momento lá no Getsemane,
ele orava com agonia, com lágrimas, Marcos. E nós, o que nós fazíamos, Marcos? Nós dormíamos. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Na hora mais difícil da minha vida, vocês dormem, Pedro, Tiago, João. Tiago, João, mestre, parece que nós estamos aqui orando, mestre. Mas também, Marcos, o que você queria? A gente Vocês ainda dormem? Mestre, nós estamos orando, mestre. Vigiai, orai, para não cair em tentação. Porque na verdade o Espírito está pronto, eu sei. Mas a nossa carne é fraca. Vigiai, orai, meus irmãos. Pedro, o que Jesus orava? O que exatamente ele pedia a Deus? Meu Pai! Meu Pai! Se possível, Pai, afasta de mim esse cálice que dói, que machuca. Mas não veja. Mas não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois
e a glória para sempre, sempre, para sempre. Vocês ainda dormem! Levantem! Minha hora está chegando. Aquele que vai me trair já está se aproximando. Vamos! Pedro, eu não entendo. Jesus, ele escolheu o cálice da dor, mas era o correto, Pedro. Eu tenho que escolher o meu cálice, mas o Pedro tem um medo. Marcos, às vezes nós não temos dois cálices para escolher. Às vezes Deus coloca apenas um cálice para que nós possamos escolher, mas este cálice é servido pelo Pai. Pedro, mas também você negou o seu cálice. Neguei. Negou! Com medo de morrer. Marcos, eu também tive medo. Eu não estou dizendo que é errado ter medo. Essa não é a questão. Ter ou não ter medo. A questão vai ser, Marcos, a partir da fé que nós temos em Deus, qual caminho nós vamos escolher? Apesar do medo que nós estamos sentindo, Marcos. Pedro, eu entendo. Pedro, eu senti muito medo. Aliás, quando eu fui me despedir de Paulo, eu não consegui olhar no olho com ele, Pedro. Foi muito difícil encarar Paulo. Você acha difícil? Acho que foi difícil encarar Paulo. Sim, Pedro. Você não sabe o que é difícil. Difícil, na verdade, foi ter negado Jesus. Isso sim foi difícil. Você não era um daqueles que andava com Jesus? Não, mulher, eu não o conheço. É você sim, eu me lembro do seu rosto. Não, mulher, eu não o conheço. Mas, Pedro, você está louco? O que você queria? Naquele período era um momento de muita tensão. Eles estavam prendendo Jesus, eu tive medo de morrer. Você fala igualzinho a ele, é você sim. Não, mulher. Não adianta negar, é você sim. Eu não o conheço, mulher, eu não o conheço. Marcos, quando o galo cantou, Marcos, eu lembrei do que ele me disse. Ele disse que eu negaria, Marcos. Deve ter sido muito difícil, Pedro. Foi muito difícil, Marcos. Mas mesmo assim, quando ele nos olha, o seu olhar é um olhar de paz, de tranquilidade. E Marcos, naquele período estava difícil, eu estava correndo de um lado, fugindo de toda forma. E Jesus, ele estava com os soldados. Mas, Marcos, teve um momento. Pedro, nós somos mesmo muito pecadores, Pedro. Somos, Marcos. Mas, sabe o que eu penso, Marcos? João diz algo que deve nortear nossas vidas. Ele diz o seguinte: se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a iniquidade. Aquele que confessar os vossos pecados, Pai, confesse, pois Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Pedro, seja sincero. O meu chamado, o meu ministério, depois de tudo que eu fiz. Você os abandonou. Sim, Pedro, mas
chance para mim ainda. Ainda tem algo que possa ser feito, Pedro. Sabe, Marcos, foi exatamente isso que eu pensei. Nós vivemos as mesmas coisas, Marcos. Mas depois de tê-lo negado, depois de ter passado muitas coisas, eu chorei amargamente, Marcos. Mas ele apareceu para nós estávamos reunidos, ele falou da sua palavra e mais uma vez, Marcos, ele não falou nada. Eu me senti um inútil, Marcos. Eu estava largado no canto, Marcos, e assim, eu achei que ele não iria se lembrar de mim, mas Tomé não estava conosco. Quando nós encontramos Tomé e falamos para ele o que tinha acontecido, ele disse: eu não acredito, eu só acredito se eu tocar as minhas mãos nos cravos das suas mãos, se eu tocar também na perfuração da lança no seu corpo. Tomé, né, Pedro? Mas me diz uma coisa, Jesus apareceu novamente? Apareceu, ele apareceu mais outra vez, e dessa vez que ele apareceu, Tomé estava conosco, e aí ele diz: a paz seja convosco, e foi até Tomé, e encontrou Tomé, e disse: Tomé, não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Você está crendo porque você está me vendo. Aí ele falou: bem-aventurado. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Esses serão bem-aventurados. Ele falou alguma coisa, Pedro? Não. Novamente, Marcos, ele não falou nada. Eu me senti um inútil, mas ele apareceu uma terceira vez. Depois de ter passado por tudo isso, nós estávamos no barco. Eu já nem pensava mais em nada disso que aconteceu. E ele apareceu. Nós estávamos no barco, ele apareceu na praia. Quando eu o vi, Marcos, eu pulei do barco e saí correndo ao encontro dele. Quando eu encontrei com ele, Marcos, já havia pão e peixe preparado para nós, Marcos. Sabe, Marcos, a gente corre tanto de um lado para o outro. Nós ficamos tão aflitos, ansiosos, mas quando nós estamos perto de Jesus, nós já temos tudo que nós precisamos, Marcos. Eu descobri que, na verdade, Marcos, tudo é por causa do amor. O que importa, na verdade, Marcos, é se você o ama. Pedro, Sim, mestre. Pedro, você me ama? Sim, mestre. Tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Sim, mestre. Apacentarei. Marcos, você ama Jesus? Amo. Então vá, siga em frente. Pedro, Sim, mestre. você me ama, Pedro? Sim, mestre. Você ama Jesus? Sim, Pedro, eu amo. Então vá, siga em frente, volte à sua viagem, encontre Barnabé, encontre Paulo. Pedro, Sim, mestre. Pedro, você me ama da mesma forma que eu te amo? Marcos, você ama Jesus da mesma forma que Ele te ama? Pedro, sinceramente, acho que não. Mestre, Sim, Pedro. não, o seu amor é sacrificial, o seu amor é perfeito, mestre. O meu amor, ele é falho, ele foge do sacrifício. Mas eu te amo com esse amor. O Senhor me aceita. Claro, Pedro, eu já te perdoei. Vai, siga em frente e apacenta as minhas ovelhas. Amém, mestre? Marcos, meu filho, ele já te perdoou. Vá, siga em frente à sua viagem, encontre Paulo Barnabé. Pedro, eu não posso mais ficar aqui, Pedro. Eu tenho que ir. Mas calma, nós nem participamos da ceia de Páscoa Não, ainda. Pedro, eu não poderia ser nessa Páscoa com você, porque eu tenho que encontrar Paulo e Barnabé. Mas calma. Calma, eu preparei algo para você. Tome aqui, para sua viagem. Mas, Pedro, você sabia? Claro que sabia, um cara como você sempre volta. Pedro, eu vou escrever tudo o que você me falou e todos vão saber dessa fé e desse Deus, cara. Amém. Obrigado.
Deus te abençoe.